vídeo de hoje eu vou falar sobre catéter duplo J. Você já usou? Teve cálculo renal? Conhece alguém que já usou? Vou te falar 10 fatores, 10 coisas aí sobre o duplo J que talvez você não saiba e que vai te ajudar a tirar todas essas dúvidas. Meu nome é Pedro Padovani, sou médico urologista, trabalho na área de urologia geral, uro-oncologia e atendo aqui em São Paulo, capital. Esse aqui é o catéter duplo J. Como o próprio nome diz, tem um J em cima, um J embaixo e ele fica enrolado no rim e na bexiga. Primeira coisa, para que serve o catéter duplo J? O catéter duplo J a gente usa basicamente em cirurgias do trato urinário. Na imensa maioria das vezes, 95, 97% das vezes aí, para cirurgias de cálculo renal. Ele funciona como um dreno, ou seja, ele desobstrui um canal urinário que está entupido, seja por uma pedra, seja por um edema. Ele funciona, como eu gosto de dizer também, como um curativo interno. Mesmo a gente tirando o cálculo renal, os pacientes perguntam, pô doutor, eu tenho que ficar com o duplo J mesmo não tendo cálculo? Quando você opera, o ureter faz um edema. E esse edema também pode fechar o ureter, causando a cólica renal. Então o duplo J funcionando ali como um dreno curativo, ele vai dar tempo desse ureter desinflamar e aí depois a gente faz a remoção desse catéter duplo J. Segunda coisa sobre o duplo J, como ele é colocado? Como eu havia dito agora, a gente usa ele muito em procedimento cirúrgico urológico. Então ele é um catéter que ele é colocado por endoscopia. Mesmo endoscopia que filma o estômago, que filma o intestino, a gente tem uma endoscopia que a gente filma o canal urinário. Então o paciente é submetido a uma anestesia, seja ela uma anestesia geral, uma raquianestesia ou eventualmente até uma sedação mais profunda. Isso a gente sempre discute com o anestesista o paciente qual a melhor forma de anestesia. E através dessa endoscopia, por técnicas cirúrgicas, a gente desliza o catéter sobre um fio-guia e confirma o posicionamento desse catéter através de um raio-x que a gente faz na hora da cirurgia, que chama escopia. Então esse catéter a gente, na imensa maioria das vezes, não precisa fazer corte, é um catéter colocado por endoscopia ao longo do procedimento cirúrgico. Para que serve? Já acabei falando aí um pouquinho o que é o catéter e para que ele serve. Como eu disse, ele serve como um dreno e como um curativo interno. Como eu disse, os pacientes, a maioria usam por cálculo, mas alguns pacientes com obstrução, seja intrínseca ou extrínseca do ureter, a gente acaba usando esse duplo J. Então ele serve mais basicamente como um dreno, tá? Como um dreno da via urinária. Quarta curiosidade aí sobre o catéter, que sintomas ele pode causar? Fala o paciente, se você vai usar o duplo J, mas doutor, e aí? Dói, não dói? Como é que é isso? Como ele é um catéter de silicone, ele não deixa de ser um corpo estranho que vai estar dentro de você. Eu falo aos pacientes, os principais sintomas é um desconforto no pé da barriga, na bexiga, quando o paciente vai urinar, por ele encostar na bexiga, que é um músculo, essa bexiga reage com uma certa contração. Então o paciente tem o sintoma de uma vontade de, parece que está com a bexiga cheia o tempo todo. Quando ele vai urinar, o paciente sente uma pressão nas costas, porque um pouquinho de xixi volta por dentro do catéter. Esses são os sintomas mais comuns, associado ao sintoma de sangramento, que é a hematúria. Em alguns pacientes, esse catéter raspando na bexiga pode causar uma descamação ali e fazer um certo sangramento. Então, os sintomas mais comuns são esses: desconforto na hora de urinar, uma pressão no pé da barriga e sangramento. Eu falo para os pacientes e quase todos me confirmam. Perto da cólica renal que levou o paciente para o PS ou do procedimento que a gente fez para tirar a pedra, o desconforto do catéter é uma coisa muito tolerável, a gente controla com remédio. Isso assim, são pacientes que têm desconforto. A imensa maioria nem percebe que está com um catéter ali ou tolera muito bem porque entende os benefícios de usar o catéter. Então, os sintomas que pode causar são esses: certo desconforto e um pouquinho de sangramento. Doutor, já ouvi falar desse catéter aí, tem um negócio de catéter com fio, catéter sem fio. O que é isso daí? Qual que é o catéter com fio ou sem fio? O catéter de fábrica, ele já vem com um fiozinho amarrado na parte da bexiga, que a gente escolhe dentro do intraoperatório, se o ureter vai ficar muito inflamado ou pouco inflamado, deixar ele com fio ou sem fio. Quando a gente deixa ele com fio, a gente faz a retirada desse catéter no consultório, depois de 7 a 10 dias. Quando a gente deixa ele sem fio, esse catéter fica todo interno, para ter uma drenagem durante um tempo maior, um processo de cicatrização maior, e aí depois a gente precisa voltar para o centro cirúrgico para tirar. Sexta dúvida muito comum dos pacientes: posso ter relação ou vida normal com o catéter? Depende. Se você ficar com o catéter com um fio exteriorizado pela uretra, não pode ter relação sexual, né? Porque o catéter vai ficar atritando ali durante o ato sexual
sexual e ele pode sair do lugar. Se o catéter está todo interno, pode ter relação sexual sim, tá? As mulheres sempre perguntam porque elas acham que isso pode ter alguma relação com a vagina, mas o catéter fica dentro da bexiga. Isso não tem relação com o canal vaginal. Então, pode ter relação se o catéter estiver tudo interno. Não tem problema. Uma sétima curiosidade, relacionada um pouco também a ter relação ou não, é restrição da vida como um todo. Existe alguma restrição? Quando a gente faz o procedimento cirúrgico, é sempre de bom tom ter um repouso aí de pelo menos 7 dias, 10 dias, dependendo da cirurgia. Se o paciente ficou com fio, ele vai voltar no consultório, a gente vai tirar o catéter. Se o paciente ficou com catéter interno, ele vai permanecer com esse catéter durante um certo tempo, tá? Esse catéter pode ficar aí até 3, 4 meses. Tem pacientes que usam esse catéter durante um tempo maior, vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é, depende da tolerabilidade do paciente. Então, cada paciente vai ter uma tolerância maior ou menor com o catéter, tá? Eu tive um paciente que era atleta, jogador de basquete, jogava, sentia o catéter ali ao longo do jogo, depois do jogo fazia xixi com um pouquinho de sangue, porque movimentava muito, mas vivia a vida dele normal. Tem pacientes que às vezes sentem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se você tolera o catéter bem e faz as suas atividades cotidianas, vida normal, tá bom? Não é porque o catéter tá lá dentro de você que você precisa se restringir ou parar suas atividades, tá? Esse catéter ele foi feito para ficar dentro da gente aí durante o tempo adequado, então o paciente ele deve, inclusive, seguir a vida dele normal, não precisa ficar em repouso por conta do catéter. Oitava curiosidade aí é, quanto tempo eu fico com o catéter? Já pincelei um pouquinho aí mais com vocês, mas é o seguinte, quando a gente deixa com fio, é porque a cirurgia foi tranquila, o catéter vai fazer o seu período ali de cicatrização durante 7 a 10 dias, o paciente a gente tira ele no consultório, 7 a 10 dias. Catéter sem fio, por algum motivo, normalmente os pacientes ficam 2, 3 meses, 1 mês, não tem tanto problema. Alguns pacientes, como eu disse, têm obstruções do ureter por tumores, compressões extrínsecas, tumores avançados, e a gente tem que deixar esse catéter por longa permanência, ou às vezes até paciente convive o resto da vida com o catéter. O ideal é que esse catéter seja trocado aí de pelo menos 6 a 6 meses. E existe um catéter que é um catéter metálico, que é um catéter que ele é de longa permanência, pode ficar até 1 ano. Então, alguns pacientes precisam fazer uso do catéter duplo J por longa permanência ou até durante toda a vida para manter esse ureter pérvio e drenando. Nona curiosidade, como é retirado? Também, com o fiozinho, a gente vai no consultório, o fiozinho que está amarrado na bexiga, a gente pega ele e puxa o catéter de dentro da bexiga, demora literalmente 3 segundos. Os pacientes às vezes chegam no consultório achando que vai ser alguma coisa de outro mundo, com medo, achando que vão sentir dor. Eu explico. Você vai sentir o catéter passando na uretra durante 3 segundos. E é isso mesmo. As mulheres que têm uma uretra mais curtinha, de 3, 4 centímetros, comparam isso com uma retirada de um OB, alguma coisa bem tranquila, tá? Os homens, por ter uma uretra peniana um pouco maior, sentem ali raspando um certo desconforto, mas como eu disse, é uma coisa bem rápida, não precisa voltar para o centro cirúrgico novamente, então o fiozinho a gente tira no consultório. Quando ele fica interno, aí sim, não tem como a gente tirar no consultório, precisa voltar para o centro cirúrgico para receber uma sedação, a gente entra com a câmera pelo canal da urina e com uma pinça puxa ele de lá de dentro. Também é um procedimento bastante rápido, demora 30 segundos, 1 minuto para entrar com essa câmera, mas como o catéter está interno, a gente precisa voltar com o paciente para o centro cirúrgico para fazer essa retirada, tá? Então, basicamente, são essas duas modalidades, com fio e sem fio, um tira no consultório, um volta para o centro cirúrgico para tirar. E uma última dúvida aí, o 10º curiosidade é, doutor, tive febre com catéter, é normal porque ele está lá dentro de mim? Não, isso daí não é normal. Ter febre normalmente é algum sinal de infecção. Então, se a sua cirurgia foi uma cirurgia infectada, você tomou antibiótico, por algum motivo não está sentindo apenas aqueles sintomas de desconforto no catéter e teve febre, avise seu médico urologista, volte para o pronto-socorro, porque isso pode ser algum sinal de infecção. Espero que esse vídeo tenha ajudado a desmistificar o catéter, falar várias curiosidades aí. Sei que muitos de vocês já usaram um catéter, tem histórico de cálculo renal. Então, compartilha com a gente qual que é a sua história, como é que foi o uso do catéter, sentiu, não sentiu. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse link aí, esse vídeo com quem já usou o catéter e com quem você conhece que tem cálculo renal. Aqui tem um vídeo sobre os tipos de cálculo renal, quais são os cálculos renais mais comuns, e aí a gente vai linkando todos esses assuntos em relação à pedra nos rins.